Você se considera uma pessoa ansiosa? Conhece alguma pessoa que parece ser ansiosa? Ou talvez conhece alguém que já foi diagnosticado com o transtorno da ansiedade? Se sim, esse vídeo é para você, porque hoje a ansiedade é o tema desse vídeo. Eu vou te explicar aqui, resumidamente, como a ansiedade funciona, como ela atua no cérebro e como que ela afeta o dia a dia das pessoas. Então, olá, cavalheiros e cavalheiras, meu nome é Arthur Matos e vocês sabiam que tem um lugar no cérebro onde você pode detectar ansiedade? Pois é, essa partezinha se chama amígdala, não são as amígdalas da garganta, tá? São as amígdalas. A amígdala, na verdade, é uma partezinha do cérebro do tamanho de uma noz, fica lá no meio, e ela faz parte do sistema límbico, junto com outras partes do cérebro, mas o que a gente vai falar sobre aqui é a amígdala e o hipocampo, porque eles estão muito interligados. Principalmente porque o hipocampo é a parte do cérebro que faz memórias, que armazena memórias. Então, por exemplo, a ansiedade ela pode ter vários tipos de origem. Então, tu pode conhecer alguém que é ansiosa, alguém da sua família de repente é ansiosa, vive ansiosa na tua volta, e tu acabou sendo afetado por isso. Começou a adquirir comportamentos de outra pessoa, então o ambiente te modulou, ou pode ter sofrido algum tipo de trauma, e no hipocampo isso ficou armazenado e passou para a amígdala. Então, cada vez que tu passa por algum tipo de situação parecida, então o hipocampo vai mostrar para tua amígdala que aquilo ali é uma coisa perigosa, é alguma situação de ameaça para tua saúde e possivelmente para tua vida. O que é o problema? É que quando esse sistema todo foi desenvolvido há milhares de anos atrás, a gente tinha que se preocupar com perigos do tipo: tem algum predador na minha direção, eu vou ficar sem comida, minha família não vai sobreviver, alguma coisa pode vir atacar a gente de noite enquanto a gente dorme. Então, quando esse tipo de situação era detectada pelo nosso cérebro, ele preparava a gente para correr ou lutar, né? O nosso sistema de luta ou fuga. E isso é feito quando a amígdala se ativa. A amígdala se ativa, te causa taquicardia, que é os batimentos cardíacos acelerados, muita sudorese, a tua respiração fica mais ofegante, fica mais acelerada também. Então, todos esses tipos de sintomas que vocês podem identificar agora em algum tipo de crise de ansiedade é exatamente o que o teu corpo quer que tu faça, porque ele quer te deixar em uma posição para te fugir. Ele está tentando te fazer fugir dessa situação. Então vamos voltar lá, por exemplo, dos caçadores-coletores, dos homens das cavernas. Então, se tá vindo algum tipo de predador na tua direção, tá vindo um leão na tua direção, ou tu vai ter que fugir, ou tu vai ter que lutar com ele. E aí o que acontece? Tu não pode pensar muito nessa hora. Então a tua parte mais racional do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da tua testa, ele se atenua. Quando a tua amígdala se ativa, ela detecta um perigo, ela te causa todos esses sintomas e ela atenua a tua parte mais racional do cérebro. Por quê? Porque se eu ficar pensando, será que eu vou fugir para aquela direção? Será que eu vou fugir para aquela direção? Será que eu vou lutar com ele? Se tu pensar demais, tu já morreu, o leão já chegou em ti, então tu não tem tempo de pensar. Então é bom que tu fique mais impulsivo quando tu tá com medo. Entendeu agora? O que acontece? É que hoje em dia a gente geralmente não tá fugindo de um leão. Geralmente a gente fica ansioso por causa do trabalho, por causa de estudo, por causa de relacionamento. Tem inúmeros motivos, né? Fobias, por exemplo. Então, ao invés de todos esses sintomas aparecerem na hora de fugir ou lutar, tu não vai fugir ou lutar. Tu não pode fugir ou lutar de uma planilha, de um trabalho que tu tem que entregar. Entende? Então não é mais tão interessante. A gente tem que aprender a lidar com isso exatamente por causa disso. Quando tu detecta um perigo, quando tu tá em alguma situação que tu tem muito medo, por exemplo, eu tenho muito medo de agulhas. E eu fico muito ansioso quando eu tenho que fazer algum tipo de exame de sangue, por exemplo. Por quê? Porque eu detecto como um perigo, possivelmente por causa de algum trauma da infância,
porque 5 médicos tinham que me segurar na hora de eu fazer algum tipo de exame, eu acabei armazenando isso no meu hipocampo e cada vez que eu tenho que fazer um exame, o meu cérebro me lembra disso, a minha amígdala se ativa e o meu córtex pré-frontal para de trabalhar propriamente. Então, irracionalmente, é como se eu fosse morrer por causa de uma agulha. Isso não faz sentido. E eu sei que isso não faz sentido. É uma coisa totalmente irracional. Eu não vou poder te falar aqui como lidar exatamente com a ansiedade, porque, como eu falei, eu quero fazer um vídeo mais curto só para te ensinar como é que esse sistema funciona. De repente eu posso fazer outro tipo de vídeo para ajudar com esse tipo de situação, mas o mais recomendado, se for possível, caso tu não tenha um transtorno de ansiedade, caso tu tenha uma ansiedade normal de alguma coisa, por exemplo, de trabalho, por exemplo, de estudos, às vezes é bom ter ansiedade, tá? Porque se tu não tiver ansiedade, se tu não tiver medo de não entregar e tirar uma nota ruim ou ser demitido, isso vai te levar a não fazer aquilo que tu precisa fazer. Então, às vezes, um pouco de ansiedade é bom, tá? Só que o problema é que isso às vezes extrapola demais. E aí, nesses casos, realmente procure ajuda profissional, procure um psicólogo, um terapeuta, uh, e não tome medicações. Tem pessoas na internet que falam medicações que são boas para ansiedade, ou às vezes tu conhece uma pessoa que, eu sou um pouco ansiosa, tenho que tomar tal remédio para me acalmar. Não vai nessa, não se automedique. Procure um profissional para poder te auxiliar da melhor maneira possível. Às vezes tu nem precisa da medicação, às vezes tem outros métodos que são tão efetivos quanto, porque cada pessoa é uma pessoa, algumas vão se adaptar melhor, outras não. Às vezes, até a própria meditação pode ajudar na ansiedade. Parece bobo, mas é uma coisa real. Vou trazer mais algum vídeo aí sobre meditação, sobre mindfulness, principalmente. Eu acho que é bem interessante para as pessoas que sofrem com ansiedade. Mas voltando para o caso de uma fobia, como é que isso atua? Por exemplo, na parte das agulhas que eu falei. Então, no momento que eu tô prestes a fazer o exame, tá? A minha amígdala vai disparar e vai falar, cara, tu tem que fugir, tu tem que sair dessa situação que é danosa para tua saúde, que possivelmente vai afetar a tua vida, e tu tem que lutar com a pessoa que vai fazer o exame contigo. Como isso não são opções viáveis, então o mais importante para se fazer nesses momentos é eu tentar manualmente ligar de novo o meu córtex pré-frontal. Então, quando tu tá com o coração acelerado, tá com falta de ar, tá respirando muito rápido, tá tremendo, a parte mais importante é tu pensar não no futuro, não no que vai acontecer, mas no que está acontecendo agora. As pessoas que estão na minha volta, eu posso ver as cores das coisas que estão na minha volta para poder me distrair ou voltar para o presente, ou eu posso pensar que não, isso não vai afetar minha vida. É uma agulha, cara. Ela vai enfiar uma agulha no meu braço e vai tirar. Não tem como eu morrer por causa disso. E isso pode ser aplicado não só para agulha, né, pessoal? Então, isso pode ser aplicado para falar em público, isso pode ser aplicado para, deixa eu pensar, para falar com pessoas novas, enfim, inúmeros tipos de fobia que tem por aí. Claro que isso não vai resolver para todo mundo, claro que isso precisa de prática, eu mesmo preciso praticar isso aí um pouquinho mais, mas é importante tu estar ciente de como que o teu cérebro funciona, o porquê que tu se sente ansioso, para daí ter uma ação sobre isso. Porque se a gente não está ciente sobre sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer, então a gente não pode resolver esse problema. Se a gente souber disso, a gente pode se prevenir. E uma vez eu escutei uma frase que dizia que a pessoa ansiosa é aquela pessoa que pensa muito no futuro. Que é mais ou menos isso, né, pessoal? Então, por exemplo, voltando para as agulhas de novo. O meu exame foi marcado para daqui a uma semana. Cara, daqui a uma semana vai acontecer meu exame. Meu cérebro vai começar a trabalhar. Cara, daqui a uma semana eu vou fazer exame. Meu Deus, eu vou fazer exame, vou fazer exame. E isso é ansiedade, porque é só daqui a uma semana, cara. Não faz sentido eu me desgastar
desgastar a minha energia, né, gastar a minha energia do meu cérebro pensando numa coisa que não vai acontecer agora. E uma coisa que não vai ser danosa para minha saúde. E isso acontece muito na hora de dormir, pelo menos comigo. Eu começo a pensar um pouco demais na hora de dormir. Não sei se isso acontece contigo também, mas durante o dia parece que a gente não pensa muito, né? A gente vive muito no automático. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Tu esquece do presente. A gente tá sempre pensando no futuro. Então, durante a noite, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, se tu não tá com o celular na tua frente, é muito comum tu acabar pensando demais. O que tu não pensou o dia inteiro, tu vai pensar naquela hora. Como se tu fosse resolver naquela hora. Eu tenho que pagar essa conta, mês que vem eu vou receber tanto de dinheiro e aí vai sobrar tanto. Cara, não importa. Não importa. Por que que não importa? Porque tu vai receber no mês que vem. Tu não vai pagar nenhuma conta agora. Mesmo se tu recebesse agora, nesse exato momento, tu não ia pagar nenhuma conta agora. Tua conta vence só dia 10. Hoje não é dia 10. Então não tem por que se preocupar com isso. Isso é uma ansiedade. Então nesses momentos eu também gosto de pensar no presente. Eu gosto de pensar na minha cabeça, tá deitada no travesseiro. Sei lá, o cobertor tá tocando no meu corpo. Eu tento prestar atenção nessas sensações do presente. Isso é um tipo de meditação, tá, pessoal? Então, faz sentido tu pensar, não, agora é hora de dormir. Vou pensar em outra coisa. Vou pensar em outra coisa. E realmente, cara, se vier algum pensamento, é impossível não pensar. Mas se vir um pensamento, cara, olha ali o pensamento passar, passou. Olha o pensamento passar, passou. Presta atenção na tua respiração, tá? Eu falei que eu não ia mostrar métodos de como lidar com a ansiedade, mas fica aí esse tipo de meditação. É bem útil para mim, me faz dormir mais rápido. Tem muitas pessoas que eu sei que têm insônia, que demoram para dormir, ou às vezes não estão fazendo a higiene do sono, ou às vezes pode ser que realmente a pessoa tenha algum tipo de distúrbio, algum tipo de transtorno do sono, e aí é mais difícil. Então, caso tu tenha feito todas aquelas coisas da higiene do sono, e tu chega na hora de dormir e ainda não consegue dormir, porque fica pensando no futuro, talvez isso aí também seja útil para ti, tá? Então eu espero que essa aula não, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.